Oi, pessoal. Seguinte, hoje vou trazer uma temática para vocês fundamental. Como que as empresas chegam no consultor de empresa e o que elas avaliam para poder contratar esse profissional? Olha que interessante. Por que eu vou mostrar isso para vocês? Porque se vocês souberem como que funciona a contratação, você fica muito mais apto a conseguir trabalhar como consultora, estender os seus trabalhos dentro dessa área, ter mais liberdade, impactar as pessoas para o bem, ter uma remuneração melhor, trabalhar numa área que tem status como é a da consultoria e fazendo aquilo que você ama. Então, conhecer como que funciona a cabeça do gestor, a empresa, quando ela vai fazer uma contratação, é importante, porque você já sai na frente aí de muitas pessoas no sentido de saber quais são os bastidores. Então é isso que eu vou contar para vocês hoje. Infelizmente aqui no Brasil existe pouco material em termos de livros, em termos de assuntos na internet, de sites destinados a quem quer trabalhar na consultoria. Ainda esse material, por vezes, é muito teórico e ele mostra o porquê fazer, ele mostra etapas do que pode ser feito, mas não orienta a pessoa que quer viver de consultoria. Então, por isso que eu estou aqui com vocês, porque eu acredito que nós devemos compartilhar, sim, quais são os fundamentos, o que é necessário, porque, gente, quanto mais pessoas trabalhando com consultoria, mais esse Brasil vai para frente, mais a gente consegue fazer geração de renda e mais as empresas conseguem ter profissionais habilitados a trabalharem em soluções dentro das suas empresas, certo? Gente, às vezes os consultores de empresa, quem trabalha nessa área, não passa esses conceitos, sabe por quê? Que tem medo de ensinar a receita do bolo, tem medo de ter concorrência e diz assim, não, foi tão difícil eu chegar nessa área de consultoria, por isso eu não vou passar para ninguém o que eu faço. Então aqui o meu papel é abrir o jogo para você, é mostrar tudo o que acontece, porque o que eu acredito? Concorrência ela não existe. Sabe por que ela não existe nessa área? Porque eu faço um determinado trabalho aqui e ao mesmo tempo que eu faço um trabalho, a empresa pode sim contratar outros consultores, trazer mais pessoas e até se a empresa não estiver satisfeita comigo e quiser contratar uma outra pessoa que também seja consultor, ok, é a escolha da empresa fazer isso. Mas digo para você, é um mercado em ampla expansão que tem espaço sobrando. Tanto é que eu faço contratação de... Deixa eu só colocar o fone aqui que eu não coloquei aqui, deixa eu acertar, senão fica ruim o som. Agora que eu vi que eu estou aqui, deixa eu acertar. Isso aí, qualidade é tudo, né? Nós nos preocupamos aí com qualidade. Agora sim, agora vai ficar melhor para vocês escutarem. O que eu vejo? Nós temos que abrir, sim, as portas aí. O Brasil está precisando, nós estamos numa outra modalidade de empresas que podem fazer contratação de muito mais profissionais. Tem campo, tem espaço para todo mundo, para mim, para você que está aí. Tem uma empresa que eu estava fazendo uma consultoria. Nessa empresa, nós estávamos dentro da empresa a empresa estava com 4 consultores fazendo consultoria dentro da empresa. Falo para vocês, gente, uma empresa com 180 colaboradores dentro da empresa e a empresa com 4 consultorias diferentes, porque a empresa viu essa necessidade de trazer um profissional com outro olhar e cada um trabalhando dentro do seu segmento. Então, por isso que eu falo para vocês, não existe concorrência? Não. Existe necessidade? Sim. Porque quando eu trabalho muito com a parte que eu estava falando para vocês, com a parte de recrutamento e seleção de profissionais, tanto para trabalhar em CLT e fiz um trabalho amplo na contratação de consultores internos, uma dificuldade enorme, porque as faculdades elas não habilitam as pessoas para trabalhar como consultores. De forma geral, ainda nós temos um modelo que trabalha
para formar profissionais para ser CLT, para trabalhar com carteira assinada. Então, por isso que eu estou aqui para vocês, para abrir como que acontece do lado de lá na cabeça do empresário quando ele vai contratar uma consultoria, o que acontece e o que você pode fazer. Quando você sabe o que acontece lá de lá, você tem muito mais chance de se preparar aqui para conseguir chegar a essa empresa e conseguir ter o seu retorno aí, que é trabalhar como consultor. Tem uma outra empresa que média deve ser também aí na faixa de 150, aquela empresa que eu falei para vocês, 180 colaboradores, 4 consultores. Uma empresa que eu ainda presto consultoria, que eu estou vigente sendo consultora, 3 consultores externos nessa empresa, 150 colaboradores e 3 consultores externos. Então tem demanda, gente, tem necessidade aí das empresas sim para esse nosso trabalho. Como que as empresas chegam até o consultor? 3 maneiras. Primeira maneira, ativa. O que é isso? O gestor, ele diz assim, eu preciso contratar um consultor externo porque eu estou com uma determinada problemática que é necessário. Por exemplo, o consultor ele diz assim, poxa vida, eu baguncei todas as minhas contas, aí estou misturando dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, não sei onde que está indo o lucro da minha empresa. Eu preciso contratar um consultor externo para me ajudar nessa minha gestão financeira. A empresa diz assim, poxa vida, eu estou aqui com a minha área, por exemplo, né? Eu sou psicóloga, trabalho com gestão de pessoas. Poxa vida, eu tenho que trabalhar os meus líderes, eu tenho que trabalhar o relacionamento, tenho que trabalhar, capacitar mais as pessoas que estão dentro da empresa, ou preciso melhorar o processo meu de recrutamento e seleção, preciso fazer um plano de cargos e salários, seja lá o que for, a nossa área é tão ampla. Eu preciso contratar um profissional que tenha essas habilidades e que venha aqui dentro me ajudar a implantar esses processos, a olhar, a ver aquilo que está acontecendo. Então, o gestor, o dono da empresa, ele tem essa visão, ele ativamente ele tem esse foco. Alguém do alto escalão disse, poxa vida, nós não estamos dando conta do nosso trabalho, tem uma quantidade tão grande de trabalho e nós precisamos de alguém externo para fazer esse trabalho. Então existe essa busca consciente por um profissional que venha somar esforços como consultor dentro da sua empresa. Por que você saber disso é bom, gente? Porque você sabe que qual que é o mecanismo? Você tem que ficar visível. Como que a empresa está procurando um profissional. Como que a empresa vai te achar se você não conta para os seus amigos, se você não publica nas redes sociais, se você não está nas mídias? Então, se a empresa tem essa busca ativa, ela precisa desses profissionais. Só que qual que é a grande tendência dos gestores quando eles estão nessa busca ativa? Querer procurar profissionais já renomados, instituições que já fazem isso. Hoje nós temos aí grandes centros acadêmicos, grandes empresas que elas também têm todo um trabalho de formação em determinadas áreas, grandes instituições, e elas possibilitam também desses profissionais, elas fazem consultoria. Isso é muito normal. Nós temos aí grandes centros, grandes empresas que são hábeis na parte de consultoria que fazem isso. Então, qual que é a tendência do gestor? É procurar pelas instituições renomadas, que elas já estão no topo, que elas já apresentam um determinado resultado. O gestor da empresa, o gestor, ou quem está fazendo isso, é uma mente mais antenada, porque viu, opa, os processos aqui dentro estão estrangulados, eu preciso chamar alguém de fora. Então esse é um dos meios, quando a empresa ela tem essa visão. Agora falo para vocês, gente, esse é um dos meios. Agora você imagina quantas empresas elas estão nessa busca ativa. Por quê? O gestor, o dono da empresa, quem é da liderança, a cabeça está tão cheia, tanta coisa para fazer, é 1 milhão de coisas para serem desenvolvidas, feitas, que eu digo para vocês, isso são talvez grandes empresas que já tenham passado por isso.
menor o número mesmo de empresas nessa busca ativa. O dono acorda lá e diz assim, seguinte, estou com esse problema, vou contratar um consultor. Até porque dentro das empresas, qual que é a grande mentalidade? Eu contrato as pessoas e quero que as pessoas tenham as soluções para os problemas. Pode acontecer? Pode, mas falo para vocês, isso ocorre em menor escala. Até posso contar para vocês que a primeira consultoria que eu fechei, até hoje eu fico vendo assim se foi sorte, se foi destino, se era para ser. Mas digo para vocês, gente, o que aconteceu nessa primeira vez que eu fui buscar, porque o que acontecia? Antes, na minha formação de carreira, faz 20 anos já que eu sou formada, eu trabalhava anteriormente para uma empresa que fazia consultoria de treinamentos, viajava o Brasil todo capacitando professores de escolas públicas e de escolas particulares dentro do material. Então, meu trabalho era de consultoria, só que já tinha toda uma equipe que fechava a negociação, que acertava tudo. Eu ia lá para fazer essa consultoria do material, eu fazia. Então, eu era uma pós, eu já estava tudo preparado, tudo pronto, e eu ia lá executar o trabalho. E fazendo esse trabalho, eu estava com muitas viagens, muitas questões, e eu disse assim, poxa vida, eu tenho que ter mais tempo para mim, ter mais liberdade, porque dentro de uma empresa, com aquele nível quando eu prestava consultoria, era uma carga extremamente alta de trabalho que eu tinha. Eu, na verdade, busquei mais qualidade de vida. Nessa busca de mais qualidade de vida, eu fui uma empresa de varejo. Nessa empresa de varejo eu estava lá e o atendimento péssimo, horrível, 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 sem alma o lugar. E meu marido falou assim, olha Cleia, você já trabalha com consultoria, você já trabalha nessa área de treinamento, lógico, você trabalha com professores, mas você tem a formação suficiente. Por que você não oferece uma consultoria dos seus trabalhos para essa empresa? É uma empresa próxima de casa, é uma empresa menor, uma empresa que você vai conseguir conversar diretamente com o dono, e foi isso que eu fiz. Cheguei, fiz toda uma olhada, toda uma observação da empresa de quais os pontos que eu poderia trabalhar, me informei quem que era o dono da empresa, nisso me informando qual que era o dono da empresa, fui até lá, cheguei um determinado dia que eu sabia lá que os colaboradores tinham me informado qual horário que ele estava, cheguei e me apresentei, falei, olha, sou Cleia, sou psicóloga, eu quero saber aí da tua empresa aí qual que é a necessidade que você tem, o que está acontecendo. E ele começou a me falar da rotatividade alta, do que estava acontecendo. Só que o que ele estava vivenciando? Ele estava fazendo um curso de formação e nesse curso de formação para gestores de varejo, um dos professores falou da questão de contratação de um consultor para vir com uma nova, um novo ar, apontar quais seriam as soluções e falou desse trabalho de consultoria. E esse professor, esse empresário, ele falou, mas poxa vida, eu até poderia contratar esse professor, mas na cabeça dele ficou uma coisa assim, contratar o professor, ele é de fora da cidade, eu sou de Curitiba, né? Nós moramos em Curitiba, é um professor de fora, um professor de São Paulo, tem todo o custo, deve ser um profissional caro, porque vem de fora, já tem assim um renome nessa área. Só que aquilo ele falou que ficou martelando na cabeça dele, poxa vida, eu preciso contratar um consultor para vir aqui fazer esse trabalho de gestão de pessoas dentro da minha empresa. Então olha que interessante, a minha primeira consultoria foi fechada, eu fechei muito rápido a consultoria, muito rápido mesmo. Não tinha nem ideia de valores, o que poderia ser cobrado. Eu lembro que eu falei para ele negociando comigo, eu dizendo quais as possibilidades, o que era possível ser trabalhado. Eu falei, eu não tinha cartão, não tinha proposta, não tinha nada, só tinha aquele desejo de fazer aquele trabalho. E ele me disse assim, esse dono dessa empresa, mas Cleia, quanto que custa, como que é? Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma proposta, vou escrever essa proposta e vou apresentar essa proposta para você fazer a aceitação. Então casou, gente, ele estava procurando alguém que fizesse, porque ele tinha sido estimulado por um curso que ele estava fazendo, já estava isso no radar dele,
e eu cheguei para fazer esse oferecimento desse trabalho. Então, por isso que eu digo assim, será que foi sorte? O que aconteceu? O momento certo? Uma série de questões. Lógico, depois outras consultorias eu tive que realmente fazer aí uma força de venda, tive que mostrar trabalho, tive que caminhar. Errei muito, gente, sério, errei bastante. É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu tenho a missão de mostrar para você como viver de consultoria errando menos, acertando mais, conseguindo se colocar antes no mercado. Porque se eu falar para vocês o que eu já passei, como que eu fiz e quais são os caminhos, com certeza você vai ter essa entrada aí muito mais facilitada. E como eu falei, às vezes tem consultores que eles ficam com medo de ensinar as técnicas, com medo que vai fazer concorrência. Não faz, gente. Como eu falei para vocês, uma empresa com 180 colaboradores, 4 consultores dentro da empresa desenvolvendo em áreas diferentes o trabalho. Tem espaço para todo mundo? Sim, certo? Vamos seguir. Então, a primeira forma é quando o gestor da empresa, ele quer fazer, ele está nesse radar dele de busca para contratar um profissional. Mas falo para vocês, gente, isso daí não é o mais habitual. O dono da empresa, opa, vou contratar um consultor e já acorda com essa disposição toda. É o menos habitual. Pode acontecer? Pode, mas é o menos habitual. Questão agora, a segunda questão, que é muito comum, que acontece demais. Indicação. O gestor, que ele é dono da empresa, que ele é líder, que ele tem uma vaga estratégica dentro da empresa, ele vai para um churrasco, vai para um final de semana em algum lugar e alguém diz assim, seguinte, teve uma pessoa que foi dentro da minha empresa e fez uma consultoria financeira, uma consultoria alimentar, uma consultoria de gestão de pessoas, uma consultoria tributária, sei lá, gente, as possibilidades aí são tão grandes, que é até difícil de eu denominar aí todas as possibilidades de consultoria. E fica atento, diz assim, nossa, sério que esse consultor foi à minha empresa e fez um mapeamento, levantamento, conseguiu esses resultados. O que acontece? Brilha os olhos daquele gestor que ele diz, opa, essa indicação, que coisa boa. Por quê, gente? Porque alguém indicado, já existe uma confiança, já fez um trabalho, já deu certo aquele trabalho, com certeza vem com uma reputação, com uma questão maior de aceitação de resultado. Pode ser, o que já aconteceu, que eu já vi acontecer também, foi o seguinte, um determinado fornecedor, tá? O fornecedor, ele foi à empresa fazer a negociação com o gestor, viu o trabalho de uma consultoria e ele, como fornecedor, falou, poxa vida, nossa empresa pode ser beneficiada com uma consultoria desse tipo. E levou, e perguntou, escuta, nossa, que interessante que vocês estão fazendo aí, que legal essa reestruturação toda, o que é? E com a aprovação do gestor maior da empresa, esse fornecedor de produtos achou interessante e levou para a empresa dele, porque ele é uma empresa como fornecedor, mas tem toda a gestão estratégica da empresa aí necessário. Foi fechado uma consultoria nesse patamar aí. E quando alguém de confiança indica, é claro que porque, gente, o que acontece? Você tem menos desperdício de tempo. Alguém já indicou, alguém já viu o resultado, por que você vai ficar lá pesquisando horas e horas se você já tem? Funciona, para a vida da gente funciona assim, quando alguém fala assim, vou te indicar uma pessoa que deu esse resultado para mim. É claro que nós vamos com muito mais segurança. Outra questão da indicação é depoimento, tá? Depoimento o que é? Quando alguém diz que fez um trabalho e teve resultado. Esse depoimento, uma forma comum de depoimento, são nas redes sociais. Por isso, gente, dou uma dica para você aí que quer viver de consultoria. Peça para os seus clientes, movimente seus clientes, os clientes façam depoimento dos seus trabalhos, daquilo que você já conseguiu de resultado. Nossa, Cléia, mas eu nunca trabalhei de consultor, eu nunca fiz nada de consultor, nunca atuei na área. Gente, veja uma coisa, vou dar um exemplo mínimo do mínimo, uma dica quente para você agora. Você possivelmente já fez algum trabalho no período teu que estava estudando com resultado?
já fez, algum professor viu aquele trabalho extremo que você fez, algum outro colega de trabalho viu um resultado que você deu fazendo um trabalho de um estágio? Você já trabalhou em alguma empresa tendo um resultado expressivo? Lá no LinkedIn, lá tem um campo ao final do LinkedIn que são as recomendações, que as pessoas, são depoimentos, na verdade, que as pessoas fazem comentários ali dizendo do seu trabalho. Estimulem as pessoas a colocar naquela parte do LinkedIn, colocar depoimentos sobre o teu trabalho. Gente, nas outras redes sociais, da mesma forma, as pessoas contando do teu trabalho. Não é você que está contando, as pessoas é que estão falando qual o valor que elas tiveram desse trabalho. Já traz aí um primeiro despertar aí para quem está vendo você, dizendo, poxa vida, realmente, se alguém está dizendo que foi bom, possivelmente dá retorno. Depois, uma vez, eu estou lendo aqui as minhas anotações aqui, deixa eu ver que eu escrevi. Ah, tá, para não esquecer todo o roteiro. Se eu vou te ensinar como trabalhar, como viver de consultoria, eu tenho que te passar passo a passo do que acontece. Eu vi uma vez no YouTube uma pessoa falando de consultoria, como que trabalhava, o que era. E uma das perguntas para essa pessoa era até um consultor da área financeira, que trabalhava na área financeira, e ele contava da parte de consultoria como que era. E uma das pessoas, ela escreveu ali no YouTube, naquela parte dos comentários ali, uma mensagem enorme, dizendo que ela vivia de consultoria financeira e que ela cobrava por hora e que ela se sentia explorado por determinados clientes, porque os clientes queriam um número de horas muito maior. Que se ela se determinou aquela hora, ela tinha que cumprir aquela hora, que ela não ia fazer hora a mais. É aquele textão enorme, assim, empolgado de emoção. E várias pessoas comentando, é mesmo? Quando se vive de consultoria, a empresa tem que respeitar a nossa hora de trabalho, porque nós não somos pessoas, nós não somos escravos, sabe escravos, aquela coisa toda lá que o pessoal coloca fogo onde não é necessário, não precisa. Eu digo assim, nós enquanto consultores podemos sim trabalhar por hora, mas muito mais do que isso, é o resultado do nosso trabalho, é excelência. O que já aconteceu comigo que eu posso falar para você? Teve um determinado projeto que eu imaginei que eu ia trabalhar determinadas horas da empresa e veio uma demanda muito maior da empresa. E eu me concentrei em um número de horas absurdo, gente. Naquele projeto, assim, foi um número de horas grande mesmo que eu fiz. E eu disse, eu vou fazer isso porque eu quero que a empresa dê resultado. Se eu ficar presa nas minhas horas e falar, não, eu combinei só 2 horas de consultoria, é isso que eu vou fazer as 2 horas e pronto. Não vou ter o resultado efetivo. Se eu não tiver o resultado efetivo, como que a empresa vai me indicar? Falo para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Até hoje eu faço isso. Tá? Até hoje, essa minha dedicação extrema foi a melhor coisa que eu fiz. Daquela empresa eu tive indicação para uma outra empresa, uma consultoria muito maior, ganhando muito mais. E olha que legal que aconteceu. De todo aquele material que eu criei, porque assim, eu fiz um esforço para criar todo um material, para criar uma forma de trabalho. Esse material eu vou readequando e até hoje esse material me serve como base para trabalhar nas minhas consultorias. E é isso que acontece. Você sai de um cliente e você leva aquela expertise para outro, para outro, para outro. Então hoje esse processo fica tranquilo. Quando eu vou na empresa ele já foi desenhado, eu já trabalhei toda a estrutura. Então fica fácil, eu só aplico. Me custa muito base a minha hora de trabalho para fazer a aplicação disso que eu elaborei com resultado muito grande. Então é isso, gente. Nós, enquanto consultores, temos que dar resultado para a empresa tem que ter resultado visível, independente do número de horas que a gente fique dentro da empresa ou fora da empresa. E trabalho de consultoria é assim também. Às vezes a gente tem toda uma carga de preparação em casa, no escritório, elaborando a estratégia, e a hora que chega no cliente, a formalização do trabalho, ela é um pouco menor, mas existe a parte de bastidor, existe a parte interna também. Por que eu estou falando aí? A empresa, como que ela vai chegar em você? Indicação. Quanto melhor o trabalho que você fizer, mais chance você tem de ser indicado.
Já vi nessa área pessoas que são estagiários, tá? Fizeram um trabalho como estagiários fantásticos, com uma bolsa extremamente limitada em termos de valor, e nós fizemos a indicação dessa estagiária para uma empresa, para uma prestação, não chegou a ser uma consultoria, mas fazer um freelancer. Dentro daquela empresa, ela como estagiária, ela já saiu do estágio e já foi prestar um serviço para a empresa, de tão bem que ela fez, de tão séria que ela foi nesse trabalho, ela conseguiu isso. Então digo assim, seja extraordinário naquilo que você faz. Isso sim gera indicação, isso sim gera retorno com pouco esforço de venda. Tá? O que é muito esforço de venda? Tem que ficar vendendo a consultoria, batendo na porta, pedindo para fazer a consultoria. Quando você tem indicação, o teu esforço de venda é maior, porque você chega lá, alguém dizendo, olha, essa pessoa já fez, essa pessoa já dá resultado. E lógico, você vai ser muito mais bem recebido pela empresa, os teus honorários enquanto consultor podem ser mais elevados, porque você já você já é autoridade naquele assunto, você já traz um histórico de resultado com você. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Muito tempo, já faz muito tempo já, que eu fiz a consultoria dentro de uma empresa e eu determinei um período que ia ser trabalhado, terminei a consultoria, eu falei assim, poxa vida, mas eu preciso fazer algo que foi um trabalho tão bonito dentro daquela empresa que eu preciso fazer algo para deixar para esses colaboradores do tanto que eles me receberam bem, dos resultados que foi possível dentro dessa empresa. E eu fiz uma carta para os colaboradores, uma carta dizendo como que foi todo aquele processo. Nessa parte, gente, eu mostrei todo o caminho que nós fizemos, mas eu não fiquei para o gestor, eu mostrei números, né, os gráficos de tudo aquilo que nós tínhamos conseguido, encerrei o processo e para os colaboradores eu falei assim, tá, mas eu não posso chegar lá e falar todos os gráficos, as mensurações de tudo aquilo que nós atingimos, qual foi o trabalho que foi feito. Eu falei, sabe o que, eu vou fazer uma carta para os colaboradores, me colocando, dizendo como que foi esse período, agradecendo qual foi o trabalho que nós desenvolvemos, qual o resultado que nós atingimos juntos, não fui eu como consultora que atingi aquele resultado. Eu mostrei alguns caminhos e eles fizeram aquilo e por isso que deu o resultado. E fiz uma carta e deixei lá no painel que eles têm, deixando nesse painel que eles têm uma empresária que é do mesmo ramo, foi até a empresa fazer uma visita técnica, ela foi lá para ver um gerador específico lá, um maquinário que ela queria colocar na loja, ela queria saber se aquele maquinário era bom para ela ou não. E ela foi até a empresa. E ela me dizendo, quando ela viu aquele painel lá com aquela carta lá escrita, tudo aquilo, ela leu aquelas palavras, ela falou assim, nossa, que coisa mais interessante isso, ter conseguido todo esse resultado, as pessoas terem participado disso. E ela começou a perguntar para as pessoas, o que foi isso? Algumas pessoas falando da empresa. O gestor que tinha me contratado passou o meu contato, ela entrou em contato comigo e iniciei o trabalho dela dentro da empresa. Até hoje ainda presto consultoria em alguns momentos para essa empresa. Então, olha, uma atitude simples, mas uma atitude que mostrou resultado e uma atitude que gerou um retorno. Gerou retorno para aqueles colaboradores que estavam lá, porque eles tiveram um fechamento daquele trabalho que nós fizemos, e me gerou retorno financeiro, retorno de entrada em uma outra empresa e a possibilidade também de eu impactar mais pessoas para o bem, para eu fazer aquilo que eu amo fazer, que é trabalhar nessa área de consultoria, que é impactar as pessoas, porque eu acredito sim, acredito que o nosso papel dentro da empresa é quando a empresa está tão atribulada com tanta coisa que ela não consegue mais enxergar. O papel do consultor é chegar lá dentro, olhar todo aquele sistema de cima e falar, opa, dá para ir por aqui, dá para ir por aqui, esse caminho, esses procedimentos. Eu trago toda a minha expertise, trago a expertise de outras empresas que eu já trabalhei, trago o meu conhecimento. E o que acontece? As pessoas
elas têm menos estresse, menos cansaço, elas conseguem ter mais produtividade, elas conseguem ter orgulho do trabalho que elas fazem, elas chegam na casa delas falando, poxa vida, nós estamos fazendo uma consultoria aqui na empresa e nós estamos vendo o resultado, porque às vezes as pessoas dentro da empresa, elas estão num mal-estar tão grande, porque elas não conseguem enxergar quais são os procedimentos possíveis, quais são as questões que podem ser trabalhadas. E enquanto consultor, a gente tem esse olhar, essa possibilidade de fazer um trabalho que impacta as pessoas para o bem. Então, é missão de vida. Então, toda vez que a gente faz isso com muita propriedade e dá resultado para a empresa, sim, somos indicados. Então, o primeiro passo que eu falei para vocês é quando o dono da empresa ou o gestor diz, eu quero fazer um trabalho de consultoria, ele chega até o consultor. Um segundo passo é por indicação, funciona muito bem. E um terceiro passo, uma terceira forma que o consultor é contratado pela empresa é quando o consultor mostra a cara, gente. Quando o consultor faz prospecção, quando o consultor vai até a empresa. Já fiz isso muitas vezes. O que às vezes acontece, gente? Às vezes aqui no Brasil, aqui na nossa área, na nossa cultura, a gente diz assim, mas poxa vida, como que eu vou vender? Como que eu vou fazer venda para uma empresa? Como que eu vou aparecer como consultor na porta de alguém, bater lá e falar, escuta, você quer contratar o meu serviço de consultoria? Gente, digo para vocês, isso é uma crença limitante, porque o que acontece? As empresas precisam sim do nosso trabalho de consultoria. Como eu falei para vocês, na primeira empresa que eu cheguei, o dono da empresa estava naquele momento dizendo, porque ele tinha feito lá o curso, lá e no curso ele viu essa necessidade. Quando eu cheguei e apresentei essa possibilidade, ok, vou contratar, e contratou, assim, foi uma reunião muito rápida e fez aquela contratação. Mas lógico, ao longo do meu caminho, até me determinar como um profissional de consultoria, tive sim que dar as caras, ligar para a empresa, agendar, marcar a visita. Uma vez eu fui em uma empresa e eu fiquei a manhã sentado numa sala, quente, abafada, com um monte de vendedor junto lá naquela sala abafada. Ia um vendedor, era atendido pelo dono, ia outro vendedor e eu lá esperando, e eu firme. Eu disse, eu vou esperar aqui porque é isso que eu vim fazer, eu vivo de consultoria, eu quero mostrar o meu trabalho, quero mostrar o benefício que eu tenho, vou esperar sim aqui. É lógico, gente, hoje assim eu vejo que existem aí determinadas formas de se fazer, existem determinadas formas de se fazer esse trabalho de prospecção. Esse é um dos caminhos, sim, mostrar a cara, chegar até o local. Pequenas empresas te possibilitam isso, porque você chega direto a conversar com o dono, com o gestor da empresa. A negociação geralmente é feita já pelo dono da empresa, então facilita. Em alguns momentos, sim, é necessário, até você conseguir indicação, até conseguir autoridade, até conseguir chegar nesse ponto, só que tem técnica. Tá? Por isso que eu estou aqui hoje com vocês, porque eu consegui aí desenvolver todo um jeito de abordagem, um jeito de prospecção, um jeito de chegar na empresa, de que a empresa consiga entender como que você pode gerar resultado para essa empresa. Gente, tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho vergonha, tenho timidez, ou às vezes aquele medo de não estar pronto, porque eu acho que eu não estou pronto ainda para viver, para ser um consultor de empresas, e a empresa talvez não me contrata porque eu não tenho a formação, porque eu não tenho a bagagem. A pessoa sempre acha que ela não está pronta, né? E isso daí é uma crença limitante, porque a empresa o que ela quer? Ela quer um consultor para fazer um diagnóstico de determinado setor ou de determinada área que está acontecendo, o apontamento de soluções e de estratégias. E dentro da expertise de cada um, sim, tem essa condição, sim. Mas uma coisa importante, o mercado mudou e vai mudar muito. A forma como nós conhecemos carteira assinada, CLT, contrato de trabalho por 8 horas de trabalho diários, vai mudar. As empresas estão dando cada vez mais espaço para consultores, porque o mundo CLT,
ele onera demais a empresa, ele sufoca demais a empresa pelos encargos. Então as empresas estão buscando meios, e hoje a legislação aí está se abrindo cada vez mais para isso. Gente, então determinadas profissões vão desaparecer, outras vão surgir, mas o nosso mercado de consultoria é extremamente aquecido, com muita possibilidade e melhor, com mais gestores antenados para essa possibilidade, querendo. Então vai ser cada vez mais abrindo para esse gestor dizendo, opa, eu quero essa pessoa que faça esse diferencial dentro da minha empresa. Quando eu sei que algo é valioso, que tem a solução, o que acontece, gente? Veja uma coisa que interessante. Todas as vezes, sério, todas as vezes, eu nunca senti isso de uma forma diferente, sempre foi assim. Todas as vezes que eu fui para a empresa mostrar o meu serviço de consultoria, o dono da empresa, o gestor, sempre me recebeu muito bem. Sabe por quê? Porque o dono da empresa, o gestor, o líder, em determinados momentos ele se sente solitário, ele ou ela, né? Se sente solitário. Como? É muita pressão, é muita carga. E o dono da empresa, ele não pode chegar lá para os colaboradores, para os líderes dele e falar assim, gente, seguinte, eu tô cansado, não consigo mais ver solução. E ficar lá todo momento lá descarregando tudo isso daí. Quando chega um consultor, que é uma pessoa que tem uma certa expertise, que tem um determinado olhar, este dono de empresa, essa pessoa que é o contratante, que pode ser o contratante do serviço, tem um alívio tão grande, porque alguém chega e diz assim, sim, é possível, tem solução, o que você passa, outras empresas também passam. Grande parte dos donos de empresa, dos gestores, das pessoas que fazem a contratação, elas se abrem sim. Às vezes eles dizem assim, porque eu não tenho tempo, porque eu vou receber você só 5 minutos, você tem que falar muito rápido o que você quer, o que você quer me apresentar o seu trabalho. A hora que o consultor aparece frente a frente, conversando com esse gestor, ele começa a se abrir, começa a contar as questões que está vivenciando, as dificuldades, começa a querer ver quais são as possibilidades. Então eu vejo que é um trabalho que existe. Eu falo para você, eu não consigo lembrar, sério, eu não consigo lembrar alguma vez que eu tenha ido em uma empresa e fazer esse trabalho de vendas mesmo, gente, esse trabalho de prospecção mesmo. Lógico, ligação sim. Quando você liga para a empresa e fala, escuta, eu quero agendar com o dono da empresa para mostrar o meu trabalho de consultoria. Lógico, tem uma série de pessoas barrando ali, por isso que você tem que ter, existe um método de você chegar para não ser barrado ali pelo gestor. Mas quando você consegue chegar frente a frente com o decisor, geralmente o decisor ele para ouvir. Ele para ouvir porque ele tem essa demanda, essa necessidade, sabe daquilo que está acontecendo e em geral trata bem aí o profissional que faz o consultor. Essa é a minha experiência assim, que eu venho vivenciando, e quando eu converso com outras pessoas que são de consultoria, elas também vivenciam isso, elas também passam isso. Elas falam assim, nossa, eu cheguei no primeiro momento na empresa lá, o dono da empresa parecia meio brabo, parecia meio agitado, que não tinha muito tempo. Quando comecei a apresentar o trabalho, ouvi dele, foi se abrindo. Gente, comigo já aconteceu. Eu fui fazer uma apresentação de uma proposta, uma empresa com uma filosofia japonesa. Toda a alta direção da empresa é japonesa. O dono da empresa é japonês. Sério, extremamente sério. E quando eu comecei a conversar com ele, a perguntar para ele de como que era a empresa, o que tinha acontecido, qual que era a história da empresa. Ele havia me falado que ele ia me receber por 10 minutos. Ele foi bem categórico. Ele falou assim, Cleia, eu vou te receber por 10 minutos para você apresentar aquilo que você faz. Gente, a nossa reunião durou mais de 1 hora. Eu fiquei mais de 1 hora na sala daquele homem e ele, inclusive, ele pediu para dispensar o pessoal. Ele falou, ele tinha uma sala compartilhada. Ele pediu para 2 pessoas que estavam na sala sair da sala para ficar conversando comigo. Naquele momento